Bom, saíram os números da balança comercial brasileira em 2021, né? Foram números bem interessantes, muito bons. O Brasil, pela primeira vez na sua história, né, chegou a uma corrente de comércio, ou seja, somar exportação e importação, bateu ali em quase 500 bilhões de dólares, né? Isso é um valor surpreendente. O Brasil não é considerado uma economia aberta, que tem uma participação grande de comércio exterior. Se a gente for ver, por exemplo, na Europa, mais de 50%, 60% do PIB dos países europeus estão relacionados ao comércio exterior. No Brasil, o nosso comércio exterior anda na faixa de 30% do PIB, né? 500 bilhões de dólares, aproximadamente 30% do PIB. Mas é muito bom esse número, quer dizer, porque representou um avanço considerável em relação a 2020. Bom, analisando esses números, a gente vai ver que o que motivou o grande crescimento na exportação foi a alta dos preços das commodities, né? Alta dos preços agrícolas, alta do petróleo, alta do minério de ferro. Em quantidade, as exportações brasileiras não chegaram a crescer muito, não. Até porque a gente teve problemas na nossa safra aqui, a gente não tinha produto até para exportar. Mas, considerando a alta de preços, o resultado da exportação foi excelente. No lado da importação também a gente teve um crescimento significativo, quer dizer, a economia voltou a funcionar, e talvez até tivesse uma importação maior se não houvesse problemas no fornecimento, por exemplo, dos semicondutores para a indústria de transformação, né? Hoje tudo é eletrônico na indústria e faltou essa peça fundamental que é o semicondutor, né? O chipzinho. Para se botar em automóvel, eletrodoméstico, seja lá o que for. Todo tipo de máquina hoje tem semicondutores. O resultado da balança comercial foi um superávit de 61 bilhões de dólares. Tinha gente no início do ano, eu mesmo cheguei a falar isso aqui, podia chegar a 80, 100 bilhões. Não chegou em função que a gente não teve condições de aumentar a quantidade de produto para exportar. Já para 2022 está se falando que o superávit da balança comercial vai ser acima de 70 bilhões, ou seja, novamente a gente vai ter um superávit recorde. 70 a 80 bilhões. O 70 é o que o governo anda falando nas suas projeções, né? Mas tem gente aí no mercado falando em 80 bilhões de dólares. Ora, o que isso representa? Representa que esse saldo é suficiente para a gente pagar todas as nossas contas, nossos compromissos no exterior. Remessa de lucro, turismo, juros, seguros, fretes, royalties, né? Aluguel de equipamentos, enfim, remessa para pessoas brasileiras que estão vivendo lá fora. Se a gente juntar tudo isso, né, o que a gente precisa pagar é inferior ao saldo da balança comercial, ou quase próximo a esse saldo da balança comercial. Então o Brasil praticamente hoje não precisa de dinheiro, de empréstimo, de financiamento para fechar suas contas externas. Agora, então por que o dólar não desaba, né? Já que a gente tem umas contas externas tão equilibradas, não desaba, fica lá em 5,70, 5,60, se mantém como uma das moedas mais desvalorizadas do mundo, pelo menos durante a pandemia foi uma das que mais se desvalorizaram. Bom, primeiro porque os exportadores, hoje, eles não são obrigados, como era no passado, a pegar esse dinheiro e transformar em reais. Não são obrigados mais, eles têm um prazo para isso, eles podem manter esse dinheiro lá fora para cumprir outras obrigações, enfim. Esse é um ativo do Brasil, quer dizer, o país, quando a gente faz a conta do nosso passivo externo, a gente desconta isso como se fosse uma reserva privada. Então esse dinheiro, ele está ligado à economia brasileira.
Mas ele não precisa ser internalizado, ele não precisa ser transformado em reais de imediato. Se fosse, a cotação do dólar cairia. Por que os exportadores não estão fazendo isso? Primeiro, sempre na expectativa de que eles possam receber mais reais pelos dólares que eles têm. Então aí se cria aquela situação da profecia autorrealizável, né? O exportador aposta numa desvalorização do real, e à medida que ele retém o dinheiro lá fora, essa aposta meio que se concretiza, porque o real permanece desvalorizado e em determinado momento sofre uma maior desvalorização. E quanto mais existe essa expectativa, mais exportadores retêm os dólares lá fora. O segundo aspecto é essa confusão que a gente tem no Brasil hoje, no lado político, que mexe com a economia, como é que vai ser o futuro, como é que vai ser a eleição no ano que vem, aliás, nesse ano, já estou falando de 2022, por onde a gente vai andar, sempre se fala que pode ter algum retrocesso em algumas coisas. Então, diante disso, quem tem dólar lá fora segura e contribui para essa profecia autorrealizável. Em algum momento, esse dinheiro não vai ficar para sempre lá, ele precisa ser convertido aqui até para a realização de investimento. Se você quer exportar mais, ou seja, se você quer ganhar mais dinheiro com a exportação, você vai ter que investir aqui. O país, a matriz que gera o ganho seu está no Brasil, não está lá fora. Você até pode pegar parte desse dinheiro e fazer investimento lá fora, comprar empresa, comprar ações, fazer negócios lá fora. Mas essencialmente, como é um dinheiro gerado pela exportação, o ganho principal é se você investir no Brasil, seja no agronegócio, em diversos tipos de atividades exportadoras. Então, em algum momento, esse dinheiro vai se converter em investimento aqui. E isso vai reduzir a pressão sobre o câmbio, né? Então, eu acredito que uma hora assim que, de repente, o real começar a se valorizar, vai ser uma coisa mais rápida, sabe? A gente pode cair de uns 5,70 para 5, assim, de uma hora para outra, quando houver um movimento inverso. A não sei que também haja uma explosão nas importações diante do crescimento fraco da economia, é pouco provável que haja uma explosão nas importações. Pois bem, quando a gente olha o comércio exterior brasileiro, a gente vê que o Brasil hoje exporta para 190 mercados diferentes, né? A gente exporta para o mundo inteiro. Mas quase que 50% das exportações estão concentradas em 10 mercados, né? A China sozinha, que é o nosso maior parceiro comercial, responde por quase 30% das nossas exportações. Depois vem os Estados Unidos, vem a Argentina, vem o Chile, enfim, e vem um país europeu ou outro, né? Coreia, Japão, também estão incluídos nessa lista dos 10 países que a gente mais exporta. E os outros 60%, 50% das nossas exportações estão espalhadas por esses 190 mercados. Em 2022, o Brasil não vai descontar muito com o aumento de preço lá fora. É capaz dos preços se manterem como estão ou até recuarem um pouco. Então, para a nossa exportação crescer, a gente precisa de produto, precisa produzir mais. Isso vai acontecer especialmente no agronegócio, né? Vamos ter uma safra de grãos, talvez a melhor safra de grãos da nossa história. E a gente também precisa melhorar a nossa infraestrutura para reduzir o custo de transporte dessas exportações. Rodovia, ferrovia e porto, aeroporto também. Isso, ao longo desses próximos 2, 3 anos, a gente vai ter uma redução considerável, vai tornar o país mais competitivo. Vamos ver também se algum acordo comercial do Brasil evolui, né? Se a gente tem um acordo aí com a União Europeia pendente,
vai, não vai, vai, não vai. A União Europeia agora botou algumas exigências nessa área ambiental. É possível que o Brasil tenha que se comprometer com metas de redução de emissão de gás carbônico, né, de CO2. E a União Europeia pressiona muita gente para a gente taxar as atividades que absorvam muito combustíveis fósseis, né, que usem muito petróleo, que usem muito... É uma situação complicada. Então esse acordo comercial ainda está um pouco pendente. A gente vai ter que fazer um acordo comercial com a Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha saiu da União Europeia, né, no Brexit, e vamos ver se a gente evolui aí. Um país como o nosso precisa muito do comércio exterior como alavanca. Ele pode ser uma parcela ainda pequena do PIB, mas ele tem um efeito multiplicador enorme. Então, a gente sempre precisa olhar o comércio exterior como uma alavanca importante para o crescer. Dependendo do bom desempenho do comércio exterior em 2022, essas previsões que o Brasil só vai crescer 0,5%, vai crescer 0%, não vai crescer nada, em 2022, elas podem até se frustrar. E a gente tem um resultado um pouco melhor. Não vai ser nada exuberante, mas crescer só meio é muito pouco para um país como o nosso, que ainda tem muito problema, ainda tem muito emprego para gerar, ainda tem muita insuficiência de renda. Tomara que essa alavanca do comércio exterior nos ajude, como já nos ajudou muitas vezes no passado.